O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Estamos dando início ao programa Transição. Este programa tem a finalidade de levar informação sobre a doutrina espírita para que você possa entender como funcionam os mecanismos das vidas que se interligam, que se interpenetram, que só a doutrina espírita revela de forma clara. O nosso entrevistado de hoje, eu tenho certeza que você já ouviu falar dele. O nosso convidado é o nosso querido Orson Peter Carrara. Orson, é uma alegria tê-lo aqui no programa Transição. Igualmente, André, é uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui no programa Transição. Isso para mim é uma alegria enorme. O Orson está abordando diversas temáticas espíritas nas palestras que tem feito. E uma das mais atuais é a respeito da relação entre saúde e doença, envolvendo a postura da alma neste processo. Orson, o que levou você a escolher essa temática? André e caros telespectadores, essa temática surgiu da conscientização gradativa do peso que as emoções, os pensamentos e os sentimentos exercem no equilíbrio da saúde. Porque muitas vezes a saúde é abalada pelas oscilações da temperatura, por vírus, bactérias, pela queda da resistência imunológica. Mas a própria medicina já admite, já trabalha com esta questão, de que as emoções, os pensamentos negativos, a direção do pensamento influi diretamente no equilíbrio, na serenidade, na saúde física. E se nós analisarmos isso sob o ponto de vista dos ensinamentos espíritas, nós vamos ver a realidade desta informação. Então, pensamentos e sentimentos como inveja, ciúme, rancor, vingança, desânimo, tristeza, abatimento fazem com que a resistência imunológica caia e a pessoa se torna mais acessível de se contrair, de se infectar, de se tornar acessível às doenças. Então, esta perspicácia, esta ligação entre as emoções, os pensamentos e os sentimentos na qualidade de vida, na saúde, foi a motivação que nos levou a abordar essa temática, principalmente considerando o que o Espiritismo ensina como a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que nos faz perceber essa dinâmica. Orson, qual é a importância do perdão dentro da mensagem do Cristo? Porque existem muitos jeitos de perdoar por aí, não é, Orson? Tem gente que diz assim, eu perdoo, mas não quero encontrar. Não vou no lugar que está aquela pessoa. Olha, eu perdoo, mas não esqueço. Ou muitas pessoas poderão dizer, eu perdoo, mas Deus vai fazer ele pagar, né? Quer dizer, isso não é um perdão autêntico, isso é um perdão que condiciona, é um perdão que exige algo em troca, então não é um perdão de desprendimento, não é um perdão autêntico. E na verdade, André, quem perdoa, liberta-se. Porque a criatura que não perdoa é como alguém que carregasse uma algema, uma corrente nos pés ou nas mãos, no pulso, acorrentado àquela lembrança desagradável. E toda vez que há uma referência, toda vez que há uma citação ao nome da pessoa, a um acontecimento que muitas vezes ocorreu há 50 anos, há 30 anos, aquilo volta tudo, né? A pessoa chora, enche o olho de água, lembra que foi traído pelo namorado há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás. Aquilo é o ressentimento, a pessoa sente de novo. E este ressentir afeta a saúde. Nós vamos encontrar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo uma citação muito interessante, em que no capítulo sobre o perdão, o Espírito, me foge o nome do Espírito agora, mas até o final da mensagem eu vou lembrar o nome do Espírito. Então, numa mensagem referente a Simeão, é o Espírito. Simeão, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma citação que ele fala, numa das mensagens selecionadas por Allan Kardec, então ele discorre sobre o perdão, e vai discorrendo sobre o perdão. No último parágrafo, que muitas vezes passa despercebido a todos nós, Simeão diz,
Se vós dizeis espíritas, sede-o, pois. Esqueçai o mal que vos fazem, e não penseis em outra coisa, senão no bem que podeis fazer. Olha, quanta coisa não cabe nesse esquecer o mal que nos fazem, inclusive, naturalmente, o perdão das ofensas. E não penseis em outra coisa, senão no bem que podeis fazer. Nessa expressão, no bem que podeis fazer, também está incluído, naturalmente, o perdão. Porque manter a raiva, manter a vingança, o desejo de vingança, manter este rancor vivo dentro do coração, é como manter uma fábrica destrutiva dentro de nós. Porque, como disse o Shakespeare, a pessoa que não perdoa, que engole o rancor e a mágoa, é como alguém que tomasse veneno e espera que o outro morra. Então, o perdão é um peso sobre os ombros. E isso que nós estamos falando vale para todos nós, eu me incluo. Se qualquer um de nós tem algo contra alguém, se qualquer um de nós viveu motivos de mágoas, etc. Porque, olha, André, sentir mágoa é humano, sentir raiva é humano. O problema está em manter esta raiva, esta mágoa, por décadas. Alguns dias, algumas semanas, é aceitável. Ficar ruminando por um tempo. Depois passa, a gente começa a entender, porque há um detalhe que vamos citar depois, interessante também. Mas a pessoa que perdoa, ela se liberta de tudo isso. E a pessoa que não perdoa, ela mantém dentro de si este veneno que a corrói. Porque podemos falar com a boca cheia, André, de 100% de pessoas que nós consideramos ofensores, de pessoas que nós consideramos que nos ofendem, que nos magoam, 99% fez sem querer. 1% talvez tenha feito de propósito. Por que fez sem querer? Porque todos nós temos reações que não são próprias. Nós ainda não conseguimos ter controle nos nossos ímpetos, nas nossas reações. Então damos respostas ríspidas, magoamos, gritamos, agredimos verbalmente. Mas daí 1 minuto, 3 minutos, já passou, a gente só esqueceu. E aquele que recebeu a suposta agressão, fica a vida inteira ruminando aquilo lá e sofrendo. É verdade. Se a pessoa fez sem querer, 99% dos casos podem ser enquadrados. Se ela fez sem querer, ela é digna da nossa compreensão, da nossa tolerância, do nosso perdão. Porque nós também fazemos coisas sem querer. E nós precisamos que os outros compreendam o nosso momento infeliz. Agora, 1% que fez de propósito, aquela pessoa que fica maquinando, você vai ver quando eu te pegar, você não sabe o que te espera, aquela pessoa que fica planejando a vingança, se ela fez de propósito, mais ainda ela precisa de perdão, de tolerância, de compreensão. Imagine o fogo que não está dentro dela. Nós que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos adeptos do Cristo, que dizemos seguir aquele que é o modelo e guia da humanidade, a expressão máxima do amor na terra, temos o dever de perdoar. E quando perdoamos, nós estamos beneficiando a nossa saúde, porque é como se mandássemos uma mensagem saudável para toda a circulação, para os órgãos, para tudo que está à nossa disposição. Como você poderia aconselhar alguém que tem este problema, que dessa magnitude, a começar a tratá-lo de outro modo? Porque naturalmente que essa pessoa vai ter muita dificuldade de ir até o seu adversário e lhe dar um abraço, assim, do nada. Vai ter dificuldade. Não é? Você tem alguma recomendação que possa começar a ajudar a pessoa, mesmo distante, trabalhar essa questão do perdão e da saúde? A recomendação é aquela trazida pelo próprio Evangelho, né, André? Pela própria doutrina espírita. É começarmos a encontrar o lado positivo da pessoa que nós julgamos, que nos ofendeu, que nos magoou, e ao mesmo tempo começar a orar por aquela pessoa. Mas como é que... A pessoa vai dizer, mas como que eu vou fazer para orar? Eu detesto aquela pessoa me prejudicou, ela me maltratou, ela me deu enormes prejuízos. Mas comecemos. Comecemos a mentalizar a pessoa de maneira agradável, pensando nela, para que ela se sinta bem, para que ela se sinta serena. Nos primeiros dias vai ser um pouco difícil. A gente vai... Falta de prática. Falta de prática. Mas depois, com o passar do tempo, a gente vai descobrir que aquela pessoa que nós julgamos nos ofendeu, aquela pessoa que nós julgamos nos maltratou, tem valores extraordinários, como toda pessoa tem, como toda pessoa é capaz de trazer à tona a sua grandeza. Aí nós vamos começar a descobrir a forma de amar aquela pessoa. Então, 2 recursos básicos. Descobrir o lado positivo da pessoa e começar a orar, começar a trazer, como aquela conhecida história do sujeito que, numa cidade pequena,
que em todo velório, sempre que morria alguém, ele falava no cemitério, no velório, na hora do sepultamento, e sempre destacava o lado positivo da pessoa. Então todo mundo gostava de ouvir ele, porque ele sempre citava o lado bom de cada pessoa. Mas tinha um sujeito na cidade que todo mundo detestava, era uma criatura insuportável, ninguém aguentava aquele sujeito, ninguém conseguia ficar ao lado dele, que era uma pessoa indesejável na localidade. E quando ele morreu, todo mundo falou, agora eu quero ver o que o cara vai dizer. Foi no velório só para ver o discurso do homem. A cidade inteira foi no sepultamento do sujeito, porque ele falava bem de todo mundo. Agora o que ele vai dizer daquela criatura que ninguém via o lado positivo? Cidade inteira presente no velório, e na hora do sepultamento ele falava, mas o nosso amigo, como ele assobiava bonito. Que assobio bonito ele tinha. Ele assobiava músicas com a sua facilidade de assobiar. Então é descobrir o valor que cada pessoa tem e ao mesmo tempo orar para aquela pessoa, para a reconciliação de ambos e também pela superação interna de si mesmo, né? Pedir forças a Deus, porque quando temos sinceridade e rogamos com coragem, com sinceridade, com espontaneidade, os Espíritos trazem a força que precisamos. Gostaria agora, Orson, que você nos falasse, porque eu sei que toda essa sua experiência, toda essa sua pesquisa, todo esse seu empenho, ele acabou sendo transferido para um livro, não é? Para alguns dos livros que você já escreveu e para também este que está sendo lançado agora, que eu gostaria que você pudesse falar sobre ele. Pois é, o livro Reencarnação é fruto do nosso entusiasmo pela divulgação espírita, né? E o livro Reencarnação, ele trata desses aspectos, das bagagens reencarnatórias, porque existem algumas doenças que são bagagens de outras vidas. Algumas doenças nós desenvolvemos aqui, pela nossa indisciplina, pelo descuido com a saúde física e pelos vícios mentais já comentados. Mas algumas doenças estão no planejamento reencarnatório para atender às nossas necessidades de aprimoramento. Então a reencarnação também entra nesse processo todo. E o livro Reencarnação procura tratar desse princípio básico do Espiritismo tão abrangente, cujo critério extraordinário tem embutido a questão da justiça. Né? Todos nós, Deus não é parcial, Deus é imparcial. Somos nós que construímos aquilo que encontramos na nossa vida, né? Porque Deus não pune, nem tampouco premia. Nós encontramos apenas a consequência dos nossos atos. Agora, a palestra Por que Adoecemos também está virando livro. E eu estou muito contente com a repercussão da palestra, porque até em mim mesmo descobri a utilidade, porque estou falando primeiro para mim, não para os outros, né? Os outros ouvirem é uma consequência, porque tenho aprendido muito com essa abordagem, que é preciso aprimorar os meus sentimentos, preciso aprimorar os meus pensamentos para que eu tenha mais saúde. E o desejo é que outras pessoas compartilhem desta experiência, que não é minha, é uma experiência da humanidade. A medicina, como você disse, já trabalha isso, e o Evangelho explica isso de maneira tão clara e tão lúcida, né? Nós estamos, então, nos aproximando do final do programa Transição, que nós queremos que você aprecie com o seu coração. E agora deixamos a palavra para o Orson nas considerações finais, nas suas despedidas, Orson. Nós queremos agradecer muito a oportunidade de estar contigo aqui, André, ao programa Transição, e queremos dizer aos nossos telespectadores que partilharam deste momento, para que vivamos com mais alegria, sejamos nós a expressão de esperança para aqueles que compartilham da nossa vida. Sejamos nós aqueles que levam entusiasmo para a vida. Sejamos nós aqueles que prosseguem trabalhando, porque Jesus espera pelas nossas mãos, pela nossa voz, pelo nosso tempo, pelas nossas habilidades, para que a vida flua com tranquilidade, com serenidade. Não percamos a oportunidade desta existência para realizar o bem que nos é possível. Somos capazes de superar adversidades, obstáculos, reergamo-nos com coragem para transmitirmos felicidade. Você que está em casa, que se enriqueceu hoje com a vivência que o Orson nos está passando, que você possa aproveitar, meditar sobre esses temas. O perdão, às vezes, está aí, olha, na sala do lado, aí no quarto, onde você está morando. Comece por aí, não é? Um dia você vai ser Jesus, mas para isso acontecer, nós temos que começar todo dia fazendo um pouquinho. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e até o próximo programa Transição. Muita paz.